Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos 1 a 4, que diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ao meditar sobre esses versículos, vemos Jesus ensinando sobre propósito. Sim, ter um propósito, porque acreditamos não ter nascido ou que temos que buscar o que temos que fazer. Mas, se você perceber, sempre houve algo que você faz tão facilmente que os outros necessitam de tanto esforço e muitas vezes não conseguem desenvolver como você o faz. Não confunda isso com talentos e habilidades que cada um nasce, mas propósito vai muito além disso, pois é a aplicação de todos esses dons, talentos e habilidades para um bem maior. Mas o Senhor me levou à revelação daquilo que aconteceu nesse episódio, pois Jesus mostrou algo grandioso diante de uma expectativa sem solução. E o que importa é isso. Nesse episódio, os discípulos o indagaram sobre quem havia pecado para que aquela pessoa nascesse cego. Mas os discípulos estavam com os olhos no problema, na circunstância, no pecado, na necessidade de encontrar um culpado. Mas Jesus observou de uma maneira diferente. Ele mostrou o propósito. Jesus jamais vai olhar para você para te condenar, mas sempre mostrará seu propósito. Sempre dirá para você o porquê você está aonde está. Quando Jesus olha para você, ele não vê as impossibilidades, mas ele mostra e revela o propósito do Senhor. Veja que na palavra o Senhor sempre revelou isso, mostrando que não é como você nasceu que definirá seu modo de ser, mas como você crê que definirá seus passos. Assim, o Senhor nos mostrou quando gerou em Sara, Isaque, ela com 90 anos e Abraão com 100 anos. Assim fez quando José foi vendido como escravo pelos irmãos, e mesmo diante de um quadro assustador, se manteve fiel ao Senhor e foi coroado como governador do Egito, livrando a geração de sua família da morte. Como fez com Moisés, que por um decreto corria risco de morte, mas ao ser colocado num cesto e após num rio, a princesa do Egito o pegou e criou como filho. E ele, posteriormente, foi o libertador do povo hebreu do cativeiro que estavam. Ana chorou aos pés do Senhor para que tivesse um filho, e após tê-lo, consagrou ao Senhor. E Samuel foi um dos principais profetas da época, e Ana teve sua madre aberta e curada da esterilidade. E já uma referência no Novo Testamento, vemos Zacarias e Isabel, avançados de idade, e o Senhor os acariciou com João Batista. E ele teve o papel de preparar o caminho para Jesus. Quantos outros fatos relevantes você pode ter lembrado? Mas o que o Senhor quer nos revelar é que, como os discípulos, sempre haverão pessoas que olharão para aquilo que vem acontecer contigo naquele momento, mas nunca terão a dimensão da preparação do Senhor para o propósito estabelecido para a sua vida, pois os olhos de Jesus sempre verão o propósito daquilo que tem sido preparado para você. Hoje,
Você pode estar passando pelo processo da crise de identidade, pelo processo da mudança de nível de conhecimento, pelo processo de maturidade emocional, pelo processo de entendimento comportamental, pelo processo de crescimento profissional, pelo processo da mudança espiritual, pelo processo de tratamento em sua vida, até então, a religiosidade. Mas cada um deles está te levando a cumprir o seu propósito. Jesus sempre mostrará qual o seu propósito. Olhe que o Senhor disse a Gideão quando ele acreditava não ser capaz de cumprir o seu propósito, como vemos descrito no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16, que diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Você entendeu? Não é na possibilidade humana que Deus revela seu propósito, mas na impossibilidade. Aqui temos uma aula de crer, pois se nossa fé estiver no lugar da obediência, mesmo que não estejamos vendo nada, o Senhor nos levará a cumprirmos nosso propósito. Ainda que estejamos cegos como aquele homem, Jesus abrirá nossos olhos para que vejamos claramente o nosso propósito. Não duvide ou seja incrédulo para aquilo que o Senhor quer fazer por você, porque muitos podem ter te decepcionado, mas esses são aqueles que observam como os discípulos. Mas Jesus quer abrir os seus olhos para que veja as maravilhas que fará através da sua vida, através de seus negócios, através da sua fé, através da sua pregação, através do seu comportamento, através da sua atitude, te mostrando seu propósito. Observe seu legado, viva seu propósito e que nada detenha seus passos, pois quando o Senhor é contigo, nada pode te parar. Como ele disse a Gideão, através daquele anjo: Vai nessa tua força, homem valoroso. Porventura, não te enviei eu, portanto, eu hei de ser contigo. Permita Jesus mostrar seu propósito, mas não pelo conceito humanizado de fé, mas pelo conceito espiritual, longe das turbulências e vozes externas, pois tudo que colocar a sua mão, ela prosperará e produzirá frutos de arrependimento e fé. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos por mais este dia. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu amor. Obrigado, Pai, por mais este fôlego de vida. Obrigado por nos manter, Senhor querido, cada dia mais, ó Pai, saudáveis diante de Ti, para, Senhor, acordarmos e vermos a presença da Sua glória manifesta. Como somos gratos, Pai. Como, Pai, a cada dia queremos, ó Senhor, contemplar a beleza da Sua santidade. Queremos contemplar, Senhor, cada vez mais o Seu querer, a Sua graça e a Sua glória. A cada dia o Senhor tem nos mostrado e tem nos ensinado como proceder
diante das dificuldades, problemas, situações, circunstâncias, e as mais variadas, Pai, as mais variadas, possa ser o que for, o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra que tudo, mas tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Somos gratos a Ti. Então continue, Pai, revelando para nós o seu propósito, para que, Senhor, nós tenhamos o entendimento e continuemos, Pai, prosseguindo para o alvo. Mas não nos deixe, Senhor, ficar limitados ou ser paralisados pelas vozes que limitam, Senhor querido, a nossa audição espiritual. Antes, coloca-nos diante, Pai, do seu querer, para que o seu reino venha e a sua glória seja manifesta e o seu poder, Senhor, seja grandioso em nós e possamos, Pai, apurar, ou melhor, possamos, Senhor, fazer com que a nossa audição espiritual esteja cada vez mais alinhada ao seu querer, à sua graça e à sua glória. Como somos gratos a Ti, Pai. Como somos gratos que a beleza da sua glória e a sua santidade, Senhor, sejam, Pai, maiores e melhores do que aquilo que o Senhor quer. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, que este reino seja estabelecido de uma maneira única, tremenda e poderosa. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, mas antes, faça, Pai, e cumpra e estabeleça o seu querer da maneira que o Senhor quer. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.